Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, de onde você estiver me vendo aí no futuro. Meu nome é Márcio, eu sou aluno do curso de licenciatura em História da Uninter. Esse trabalho tem por objetivo substituir o estágio. Por conta da pandemia, a universidade ela disponibilizou outras modalidades de estágio e o curso de extensão é uma delas. Portanto, eu vou apresentar 3 trabalhos sobre distopia. Esse é o primeiro. E eu espero que os senhores e as senhoras gostem e que o tempo seja proveitoso, seja um tempo prazeroso, tá bom? Então, o título desse trabalho, Educação para a Liberdade, é uma frase cunhada pelo Aldous Huxley, autor de alguns livros. Um deles será abordado na segunda apresentação, que é o Admirável Mundo Novo, e ele cunhou essa frase justamente por conta dos temas abordados nessas distopias. Inclusive, ele foi professor do autor dessa obra que vai ser objeto de apresentação agora. Tá? Então, Educação para a Liberdade, uma análise da educação como instrumento de controle nos romances distópicos. Então, a obra que será objeto dessa apresentação é o livro 1984, de George Orwell, e como o Estado tecnocrático utiliza a educação para escravizar as massas. Lembrando que o nome do autor, na verdade, é um pseudônimo. O nome dele é Eric Arthur Blair, e ele foi escritor também de outros livros, como Revolução dos Bichos, Dias na Birmânia, e essa obra ela é muito interessante. Eu já li esse livro por 2 vezes. Li a primeira vez quando eu era adolescente, e foi um livro que me chocou bastante, mas ele é um livro muitíssimo interessante e nós vamos analisá-lo. Então, senhores, o que é uma distopia? A distopia é uma história onde tudo deu errado, né? Onde a podridão humana ela alcança o seu ápice, mas a coisa dá errada tentando se fazer certo. Então, as obras distópicas elas têm essa característica de apresentar uma sociedade onde o homem tentou fazer o que podia de melhor, só que de maneira exagerada do ponto de vista de controle. Sempre que o ser humano tem por objetivo impor uma melhora social, essa imposição ela vem acompanhada de controle. E nas distopias nós percebemos isso. Nessa distopia, em especial no 1984, o controle ele é feito pelo governo. A sociedade ela é muito rígida do ponto de vista governamental, em termos de vigilância, mas o controle pode ser feito de outras formas e veremos tipos de controles diferentes no Admirável Mundo Novo, que é a segunda apresentação. Então, sendo aí uma utopia, um mundo quase perfeito, né? A distopia ela seria o contrário disso. Então, exemplos de sociedades distópicas. A União Soviética, não é novidade para ninguém, a quantidade de mortos que já houve na União Soviética, mais mortos até que o Holocausto alemão, e mortos esses se tratando da própria população, né, da União Soviética, muitos deles indo para os gulags. Então não foi uma morte oriunda de guerra com outro país ou, como no caso do Holocausto, uma perseguição étnica de um grupo que, teoricamente, entre aspas, não fazia parte do país, que era o caso dos judeus, né? Então, não é uma perseguição genuinamente xenofóbica, embora houvesse xenofobia em parte dessa perseguição da União Soviética, porque na época da União Soviética haviam vários povos congregados ali dentro da Federação da União Soviética, mas não era uma exclusividade essa perseguição xenofóbica. Havia
mortes por perseguição política, entre outras coisas. Enfim, 5 a 8 milhões de mortes é muita coisa. Temos a Coreia do Norte, com destaque para vigilância constante e proibição da religião. O Estado se faz religião na Coreia do Norte. O Estado é o próprio Deus. E relatos de quem visita são... A vigilância ela é constante, inclusive para visitar a Coreia do Norte. O sujeito ele não consegue entrar no país de maneira livre, ele precisa de um intermediário, que são as agências de turismo, e o tempo todo ele tem que estar acompanhado, ele não pode circular sozinho dentro do país, e existe um itinerário, né? Um itinerário turístico que ele deve seguir, ele não pode circular de maneira livre. Então, destaque aí para a vigilância da Coreia do Norte. E a China, embora também tenha uma vigilância muito grande, eu não destaquei a vigilância aqui, é de conhecimento geral a vigilância cibernética da China, mas o meu destaque aqui vai para a população escrava e o controle de natalidade. É de conhecimento geral que os produtos chineses, os industrializados, eles saem do país a um preço muito baixo do que nos outros países, porque a população ela é praticamente escrava, ela dorme nas fábricas. Então, o controle exercido do Estado sobre a população é uma coisa muito gritante nesses países. A União Soviética não existe mais, hoje é a Rússia. Embora tenha uma bagagem, uma herança da União Soviética, não é a mesma coisa, é bem diferente. Então, fica aí o controle como exemplo de destaque, e é o que veremos também nessa obra de 1984. Então, o mundo em 1984, como o mundo estava dividido. Então, temos aqui a Oceania, que são os países em vermelho, laranja, né? São esses países aqui, ó, o equivalente à Groenlândia, América do Norte, América Central, América do Sul, o sul da África, Madagascar e a Austrália. A região em rosa é a Eurásia e a Estásia, a região em verde ou turquesa, né? A região amarela são as áreas disputadas no romance. Então, o mundo de 1984 era um mundo em constante guerra. Os países viviam em guerra e veremos que o relato dessas guerras não era um relato fidedigno, porque havia constantemente uma reescrita dos noticiários para poder abafar as incoerências dos atos de governo. Então, controle de mídia é um outro ponto de destaque na obra do George Orwell. O personagem principal do livro é o Winston Smith. Eu vou tentar falar do personagem da obra sem dar muito spoiler, tá? Mas eu vou precisar falar alguma coisa. Então, quem era esse sujeito? Ele era funcionário do Ministério da Verdade, ele estava incumbido de falsificar a história, ele reescrevia a história. Então, por exemplo, os noticiários, se, por exemplo, o país A entrou em guerra com o país B e era aliado do país C, essa situação ela muda depois de um tempo, de alguns anos. Então, o país B, que era inimigo, passa a ser aliado, e o país que era aliado passa a ser inimigo. Esse noticiário era reescrito de forma a parecer que o estado das coisas sempre foi daquela forma, como se nada tivesse mudado, para não aparentar incoerência, nem mudança de opinião por parte do governo, para tornar o governo, à vista dos cidadãos, um governo constante em suas atitudes e seus pensamentos. Então, o Wilson ele trabalhava nesse departamento do governo, ele reescrevia a história, os noticiários e outras obras. Então, de fato, era uma falsificação da história. E percebendo essa incoerência, ele começa a odiar o partido, o governo. De 1984, era um governo de partido único, semelhante à China comunista, à União Soviética. E ele passa a odiar secretamente o partido, e dentro da história ele passa a procurar uma resistência ao governo.
E ele pratica o que no romance é conhecido como crime-ideia. E outro detalhe interessante é que em 1984 a língua está passando por uma reforma e algumas palavras são trocadas. E crime-ideia nada mais é do que um crime de pensamento, né? Então, a fim de tornar o raciocínio muito mais simples, menos sofisticado e menos complexo, a língua ela vai sendo simplificada. Isso gera, de certa forma, um emborrecimento da população, porque se desestimula o raciocínio crítico. E embaixo estão as palavras em inglês do romance original, que é thought crime e crime think. E o Houston ele também é resistente transgressor, porque o pensamento dele, a linha de raciocínio dele, transgride a lei do país. Ele comete um crime de pensamento. Então ele inicia uma busca por um grupo de resistência contra o hipercontrole do Estado. Então a educação a serviço do Estado. Em 1984, a apropriação de alguns termos e a deturpação do significado original desses termos. Então, isso são lemas do próprio romance, tá, contido dentro da história. Guerra é paz, ignorância é força e liberdade é escravidão. Então, são deturpações, são adulterações do termo original, do sentido original das palavras, a fim de causar uma confusão mental mesmo na população. E isso acontece com outras palavras, tá? Mas é muito mais forte com os lemas do partido, de forma que a população ela fique meio perdida, sem saber o que de fato é o que. Então, se você confunde guerra e paz e não há uma separação muito nítida do significado, se você torna as duas coisas iguais, você não consegue mais distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Por mais que a população que vive essa transição consiga fazer esse discernimento, a população e a geração posterior, ela já não tem esse discernimento, esse raciocínio crítico, tá? Então, o objetivo do governo era gerar uma perda de raciocínio crítico ao longo do tempo na população para que as suas atitudes não pudessem ser contestadas. Seria um projeto de poder. Então, a importância da educação como instrumento de desenvolvimento humano. Para quem não sabe, o índice de desenvolvimento humano ele é calculado com 3 variáveis. Uma delas é a educação, a outra é a expectativa de vida baseada na saúde, né? E a renda da população, a fim de ser convertida justamente em educação. Tá? Então, o IDH do Brasil, o último IDH divulgado, foi esse daí que está na tela, de 0,765, é um IDH considerado alto, não é o IDH, o índice, a gradação vai até muito alto, são os países desenvolvidos, né, principalmente os países nórdicos, mas o IDH do Brasil é um IDH alto, o IDH muito alto é acima de 0,8, se não me engano. O IDH do Brasil foi um IDH alto, o que acaba puxando para cima são algumas cidades que têm qualidade de vida muito alta e como o Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo, você tem uma variação de IDH ao longo de todo o país. Então você tem IDHs baixíssimos e IDHs muito altos, dependendo da cidade onde você esteja. Isso daí é uma média, claro, mas eu estou trazendo esse elemento só para o público perceber a importância da educação no desenvolvimento da humanidade, tá? Então, a escrita ela é o início da história humana e a escrita ela é o principal instrumento da educação. Antes da escrita, o que se estuda é pré-história. Não é que não existisse vida humana antes, mas o registro histórico ele começa com a escrita, muito mais evidente com a criação do alfabeto. Então, são duas coisas distintas. Existe a criação da escrita e existe a criação do alfabeto, que é posterior. Tá? A
a criação da escrita ela é atribuída principalmente aos fenícios por conta do comércio. Então, são os povos do mar, ali da região onde hoje seria a Síria, Israel, a região do Levante, onde os fenícios habitaram originalmente. Fundaram outras cidades ao longo do mar Mediterrâneo. A ilha de Creta, por exemplo, foi uma ilha habitada pelos fenícios. A cidade de Cartago, ali na região do Maghreb, na Tunísia, foi uma cidade fundada por fenícios. E eles criam a escrita com o objetivo de facilitar o comércio. Então, o início do estudo da história se dá por conta da criação da escrita, é quando começam os registros históricos, sejam eles registros mercantis ou sejam registros políticos de acontecimentos históricos da época. Então, o objetivo de trazer a origem da escrita é mostrar o quão importante ela é para o desenvolvimento humano. Então, o homem ele passa a registrar de maneira permanente e crítica o seu passado com a invenção da escrita. E aí, como segundo tópico, né, o controle do passado é um lema é um slogan do partido de 1984. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Então, a instrumentalização da escrita ela se torna algo muito perigoso, muito nocivo para a humanidade, porque a gente perde o elemento de desenvolvimento humano através da escrita, e talvez seja um dos principais elementos, né? Para quem não sabe, uma das maiores invenções da humanidade ela foi a imprensa de Gutenberg, ali na Baixa Idade Média, que foi com que foi o que facilitou, o que proporcionou a publicação em massa de livros. Antes os livros eles eram copiados à mão, e com a criação da imprensa, os livros eles puderam ser publicados em larga escala. Então você teve um aumento de produção literária por conta disso. Então, quando você instrumentaliza a escrita, você se apropria dela, você cria digamos assim, um câncer dentro de uma coisa que era benéfica para o desenvolvimento humano. Esse item foi um item que eu extraí de um artigo científico. Eu posso disponibilizar depois o link. E o nome desse artigo, o nome do trabalho era justamente esse: a influência do ambiente escolar na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, a revisão de literatura. Qual era o objetivo do artigo? Era demonstrar quais elementos influenciavam mais no ganho educacional da criança. Então, um ambiente rico em vocabulário influencia diretamente no desenvolvimento da criança. Aqui nós temos como primeiro tópico a escolaridade dos pais, esse gráfico aqui, o que mais influencia no desenvolvimento educacional da criança. Em segundo lugar, o nível socioeconômico. As cores aqui elas estão um pouco confusas, tá, pessoal? Mas a disponibilização original da mídia era em preto e branco mesmo, não consegui encontrar ela colorida, tá? Qual o objetivo de trazer esse item para cá? Mostrar, fazer um paralelo com o controle exercido pelo Estado, tá? No livro de 1974. Então, o Estado, a Nova Inglaterra, né? A Oceania, na verdade, o país Oceania, ele era um país que controlava também a questão alimentar, a questão de propriedade. Havia uma escassez e um controle muito rígido em cima da economia, muito similar ao que acontecia na União Soviética, tá? Então, a comida era racionada. E quando você tem esse tipo de controle, os dois primeiros pilares afetados é o nível socioeconômico da população e, consequentemente, a escolaridade da população, porque você não tem uma livre iniciativa para o estudo. O estudo ele vai ser algo direcionado pelo Estado. Então, nós temos aí, a colocar entre aspas, algumas lendas de que os países socialistas são países onde a educação ela é muito bem desenvolvida, mas é um desenvolvimento meio que feito na marra, né?
ela, ela meio que força a população a se escolarizar segundo os próprios objetivos dela, do Estado, e às vezes muito voltado para o ensino técnico, porque o ensino crítico acabaria por ruir os pilares de controle do próprio Estado, do próprio partido que controla essa nação. Então, a educação ela é muito voltada para a parte técnica, mas não estou desprezando a importância da educação técnica, mas a educação ela é feita de outros elementos e o elemento crítico ele é negligenciado nesse tipo de estado. E a pessoa só se torna uma mão de obra mais qualificada para trabalhar em determinadas áreas. Então, o que acabava acontecendo? Nós tínhamos aí na União Soviética, por exemplo, uma boa formação de técnicos, e esses técnicos acabavam por fugir da União Soviética, havia uma fuga de cérebros. E quem não foge acaba se acomodando dentro do próprio país. E isso daí compromete o desenvolvimento do país. Entendam o desenvolvimento do país como o desenvolvimento da população, né? Embora o Estado é quem controle, embora haja um agente controlador, o partido, mas o país ele é formado de pessoas, né? E se as pessoas não se desenvolvem, o país não se desenvolve. Então, há um pouco disso no 1984. A inspiração do George Orwell vem justamente desses países, principalmente da União Soviética. Como eu ia dizendo no item da escrita, né, havia a apropriação da linguagem para controle. Então, na sociedade escrita no livro, havia uma apropriação da linguagem para gerar um empobrecimento do raciocínio frente às inconsistências do governo. No livro, nós temos o desenvolvimento da nova língua, que é justamente chamado de nova língua. E eu trouxe como exemplo um glossário de algumas palavras encontradas no romance. Então, nós temos aqui, por exemplo, os nomes dos ministérios, né? Mini Namor, que é o Ministério do Amor. Tem Mini Paz, que é o Ministério da Paz. Seria o equivalente ao Ministério da Defesa, né? Então, mais uma vez aí a apropriação da linguagem para a título de curiosidade, né? Hoje nós temos o Ministério da Defesa, né, no Brasil. Outrora ele já se chamou Ministério da Guerra. Então, tudo bem. No Brasil isso faz um pouco de sentido porque o Brasil é um país que não se envolveu ao longo da história em muitos conflitos internacionais, do ponto de vista bélico, né? Ao envolvimento diplomático, enfim. Mas no livro, em 1984, isso soa um pouco como ironia, porque o país vive em constante guerra. Então, chamar de Ministério da Paz é um pouco hilário. Há o equivalente ao Ministério da Fazenda, ou Ministério da Economia, que é o Minipuja, que é o Ministério da Pujança, e o Miniver, que é o Ministério da Verdade, é onde o Wilson trabalhava. Ele trabalhava no departamento dentro do Ministério da Verdade, que era responsável pela organização das notícias. Então, entretenimento, educação e belas artes. E uma coisa curiosa é que o detentor da verdade no romance é o próprio Estado, né? Isso lembra um pouco o que aconteceu na União Soviética, quando há um episódio, uma disputa de poder pós-morte do Lenin, onde o Stalin ganha essa disputa de poder com relação ao Trotsky, do Leon Trotsky, e a figura do Trotsky ela é retirada das fotografias, onde estava o Lenin, estava o Trotsky, e simplesmente a fotografia ela é reeditada e a figura do sujeito é retirada da fotografia, ele vai para o exílio, posteriormente ele é assassinado, muito provavelmente assassinado, né, pelo Stalin. Então, essa disputa de poder através da cultura, ela também acontece em 1984. E o Winston está no centro disso tudo. Então, outras palavras em nova língua,
bem pensante, uma pessoa naturalmente ortodoxa. O interessante é que o ortodoxo, no romance, ela também há uma subversão do sentido de ortodoxo. O, seria um ortodoxo aos quereres do Estado, né? Então, crime de ideia, como eu já tinha falado anteriormente, lá no início da apresentação, né, que é o crime de pensamento, né, crime ideológico. Você pensou errado, você é um criminoso. Né? Isso lembra um pouco o Minority Report, que é um filme onde havia uma prisão pré-crime, antes da pessoa cometer o crime, porque conseguiam prever o que a pessoa faria, né? Através de uns agentes que eram uma espécie de adivinhos, né? E aí conseguisse fazer isso daí. Um filme muito interessante, inclusive, também nessa pegada de distópico. E há esse elemento em 1984. Um ditógrafo, um equipamento que transcrevia o que era falado para o papel, sem a necessidade de caneta, olha aí. E duplo pensar, que seria o duplo pensamento, né? Então, é comum haver essa duplicidade de pensamento, tendo em vista que, se você pensar errado, você se torna um criminoso. Então, você consegue controlar qual pensamento está errado e se convencer do que está certo. Então, a inconsciência é ortodoxia. Também é outro lema do partido, né? Ou seja, você está fora do estado de consciência, fora do estado de me fugiu a palavra agora, de lucidez, pronto. A ausência de lucidez social para o partido, ela é uma ortodoxia. E quando, na verdade, devia ser o contrário, né? A ortodoxia devia ser uma lucidez completa, né? A visão da realidade concreta, sem deturpação. Então, a adulteração dos sentidos originais das palavras, ela está muito presente em 1984. Outras palavras em nova língua, o duplo mais bom. Então, reparem, senhores, a todo momento nós vamos ver palavras, a todo momento do romance, né, nós vamos ver palavras aglutinadas, a fim de simplificar o raciocínio. E, do ponto de vista literário, isso não é bom, isso é muito nocivo, porque há uma perda de complexidade do raciocínio. Se empobrece o raciocínio humano. Então, tem o duplo mais bom, que é o superlativo de bom, ou seja, o melhor. Você não tem o melhor, pior, não existe isso. Eu trouxe só algumas palavras, mas, por exemplo, em substituição ao bom, você tem aí embaixo o não bom. Não, então, você não há mais o bom e o ruim, o bem e o mal. Não há mais isso. Há o bem e o não bem, o bom e o não bom. Há simplesmente uma negação daquilo. E o leque de significados que há dentro de uma língua, ele é perdido dentro do romance. Então, há a pessoa e a despessoa. Você tem a pessoa e ela se torna uma despessoa depois que ela deixa de existir, como é o caso do Trotsky na vida real. Há esses eventos no 1984 e nós vamos ver alguns eventos semelhantes ao que acontecia nesses países mais adiante. Há uma frase do partido, né? do agente do partido, que encontra com Winston. Lembrando, vou evitar de dar spoilers, né? Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeito que há de ser, quando ninguém mais falar outra coisa. Depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras, todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas 6 palavras. Na realidade, por uma palavra apenas. Então, o objetivo do partido fica claro nessa declaração do agente do partido, de que o objetivo era o empobrecimento da linguagem, e isso acontece para que haja um controle maior
da população por parte do Estado. Quando o pensamento da população ele é controlado, o Estado ele fica muito mais seguro em relação aos seus desgovernos. Outro elemento importante do romance é a vigilância. Então, a frase que algumas pessoas já devem ter ouvido, né? Big Brother is watching you, é uma frase do romance de 1984. O Big Brother, ele era um agente virtual, vamos dizer assim, não era uma pessoa, mas ele existia, ele era um agente virtual de vigilância, e a todo momento ele estava ali, presente, observando você, em todo lugar. Por isso que no início da apresentação eu disse que o Estado ele se torna um deus no romance, porque a onipresença ela é um atributo da natureza divina, né? Então nós estamos vendo a fotografia, o próprio Winston, essa fotografia ela foi retirada do lançamento de um filme, tá? Baseado no livro, embora eu não tenha conseguido encontrar o filme, mas esse filme ele existe, quem conseguir encontrar aí, recomendo que assista, a obra é muito boa. E ele está ali escrevendo os pensamentos dele, uma coisa proibida também, está aí a evidência de crime e ideia, e o Big Brother observando. Ele pega ali o ponto cego, né, da vigilância, que é o canto ali da parede, mas é interessante que nós temos esse elemento de vigilância hoje em dia, com as mídias sociais, hoje tudo é compartilhado, e o instrumento, a tecnologia que era usado no romance, lembrando, pessoal, esse livro ele foi escrito pós Segunda Guerra Mundial, o livro é de 1948, então televisão aos moldes que nós temos hoje não existiam na época. Essa televisão com conexão com a internet, e o livro ele chega a ser profético nesse sentido, né? O termo teletela, ou em inglês, no romance em inglês, telescreen, é justamente um instrumento que é utilizado para fazer essa vigilância. Ele transmite a programação a partir do que você assiste, ao mesmo tempo ele te filma. As TVs hoje, elas já possuem esse recurso, né? O próprio celular, o celular seria a teletela ideal, né? Você tem todo o arcabouço de mídia contido nele, e ao mesmo tempo ele consegue filmar e gravar áudio de tudo que está sendo falado no ambiente. Não é à toa que vem as permissões dos aplicativos, e muitas das vezes a gente nem lê aquilo dali. Quando a gente fala alguma coisa, aparece uma propaganda. Ah, você falou de air fryer, e aí vai aparecer ali propaganda em breve, pipocando no teu celular. Dentro desse ponto de vista, o George Orwell chega a ser profético no livro. Então, lógico que nos países ocidentais isso é usado de maneira muito mais comercial, mas há um instrumento de controle também em cima disso. Um outro ponto interessante, tem um jogo de computador, de videogame, que traz essa temática, que é o Watch Dogs, que seria trazido por Vigilante, né? E ele tem essa pegada distópica do ponto de vista de vigilância. O jogo ele se passa na cidade de Chicago, onde há câmeras nas ruas. Isso realmente há na cidade de Chicago hoje em dia, é uma cidade bem vigiada, há uma vigilância constante. Há o seu benefício, mas tem a parte ruim disso daí também. E o personagem principal desse jogo é um hacker, e ele vai acessando os servidores da empresa que faz a vigilância, e ele consegue acesso a todo tipo de arquivo de vigilância da vida dos outros. Então, isso é uma coisa que já acontece hoje em dia, e que o romance traz, ó, no século passado, o romance já estava trazendo isso daí. A vigilância, ela, dentro do romance, ela é um instrumento de controle das massas, que é auxiliado pela educação pavloviana. Então, o Ivan Pavlov, nós veremos adiante, ele tem a sua relevância dentro da educação, tá? O Ivan Pavlov ele fez experimentos dentro do condicionamento humano e animal, e existe a sua importância.
o grande problema é quando isso é instrumentalizado para o mal e para o controle das massas. Vemos aí um elemento que está presente no romance e que foi utilizado na vida real, no reality show. Então, temos aí o paralelo de educação e condicionamento. No romance de 1984, nós temos um dispositivo de lavagem cerebral utilizando essa sala 101, que serviu de inspiração para o Quarto Branco do Big Brother, o programa Big Brother da Globo. E quais são os elementos disso? Primeiro, quando você tem um quarto branco, aos moldes do romance, você tem uma geração de estresse. Você tem um condicionamento através de estresse e trauma. Por quê? A privação de sono, a luz não apaga, o quarto é constantemente branco. E para quem já sofreu privação de sono, seja por trabalho, por plantão, por exercício, quem já foi militar e teve que ficar horas e horas acordado, né? Às vezes mais de um dia acordado, consegue perceber que há uma geração de estresse por privação de sono. E o livro se utiliza disso para exercer um condicionamento nas pessoas que cometem o crime de pensamento, e então ele acaba caindo esse instrumento de controle. Não vou dar mais detalhes da história, eu sugiro que vocês leiam o livro é muito bom, muito interessante de ser lido. Então vamos ao experimento de Ivan Pavlov, né? Aí é o período de vida do Ivan Pavlov, de 1849 até 1936, e o experimento principal dele foi o cão de Pavlov. Ele tinha um cachorro e ele condicionou o cachorro a salivar pela presença da comida, mas ele conseguiu, vamos dizer assim, transferir o elemento de condicionamento para o som que era emitido quando a comida era servida. Então, toda vez que os bichos eram alimentados, o médico tocava uma sineta, utilizava um instrumento sonoro, e com o tempo os cães começaram a associar as badaladas à comida. Então, posteriormente, ele dava badalada antes de servir a comida e o cachorro já salivava. E aí, chegava a babar faminto só de ouvir o sino. Então, isso é um instrumento de condicionamento. A reação ao ato sem mesmo tê-lo. Paralelo ao condicionamento do Pavlov, nós temos aí o behaviorismo de Skinner. Skinner viveu de 1904 a 1990, ele vai trabalhar um pouco mais adiante os experimentos do Pavlov, e ele faz estudos no campo da psicologia com reforço positivo e reforço negativo. Também são coisas que já é de conhecimento público, de domínio público, reforço positivo e reforço negativo. Isso é utilizado com animais, mas também com seres humanos. Algumas coisas são muito instintivas, tá, pessoal? Na própria educação da criança, quando se recompensa, se castiga. Agora, o que se torna um problema é quando esse estudo no campo da psicologia ele chega a tal ponto das massas serem controladas dessa forma. Então, nós temos um vídeo aí que vai ser transmitido falando justamente do condicionamento. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.